Wonderful, wonderful, Jesus is to me. The Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful, my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, are you enthused about your experience with Christ? Isn't He wonderful? Doesn't He satisfy? I once was lost, now I'm found, free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation, saving me, keeping me from all sin and shame. Oh, wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. You believe that scripture? The Bible said, clap your hands. Make a joyful noise unto the Lord. You know, I always wanted to play music. My daughter, Rebecca's taking piano. My little boy's taking trumpet. But I did learn an instrument, a 10-string. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. You love Him? We'll walk in the light, a beautiful light. Come where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. We'll walk in the light. It's such a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Worship God with everything you have. But He said that you was a high priest, the same yesterday, today, and forever, and that I could touch you with a feeling of my infirmity. Eu não estou ali em cima, eu não tenho um cartão de oração, eu não tenho nenhum cartão de oração, mas Ele disse que Tu és o sumo sacerdote, o mesmo ontem, hoje, eternamente, e que eu poderia Te tocar através do sentido das minhas enfermidades. So, Lord Jesus, I believe what the man said is the truth, and I'm coming to You now, and You prove it to me, that You are the same. Então, Senhor Jesus, eu creio que o que o homem disse é a verdade e estou indo em direção a Ti agora e Tu me provaste isto, que Tu és o mesmo. And I'm going to ask You to say to Brother Branham, turn around and tell me something about myself sitting out here in the audience. Anywhere to live. E eu vou Te pedir para falar, para dizer ao irmão Branham, para se virar e me dizer alguma coisa a respeito de mim, assentado bem aqui no auditório, em qualquer parte do edifício.
Be sincere now, Seja sincero agora. if you'll do it. Veja se ele fará isto. Just be sincere, don't doubt. Apenas seja sincero, não duvide. How do you do, sir? Como vai, Senhor? The Lord Jesus Christ knows us. O Senhor Jesus Cristo nos conhece. To me, you're a stranger. Para mim, você é um estranho. Far as I know, I've never seen you in my life. Até onde eu sei, eu nunca te vi em minha vida. But God knows both of us. But if the Lord God will reveal to me what your trouble is, will you accept it, sir? Mas Deus conhece nós dois. Mas se o Senhor Deus me revelar qual é o seu problema, você aceitará isto, Senhor? Somebody touched him. Alguém o tocou. There's a spirit that's on this man, that's on someone else in here. Há um espírito que está neste homem, que está em alguém mais aqui. It's a child, a little boy. É uma criança, um garotinho. He keeps appearing here. Double rupture. Ele continua aparecendo aqui. É uma dupla hérnia. The child sitting right there. A criança que está sentada bem ali. You have a rupture too. Você também tem uma hérnia. That's exactly right. Isto é exatamente correto. See that spirit? It's all if you get by with that. Veja aquele espírito. Ele achou que poderia passar com aquilo. See how them demons trying to pull one to another? Kind of extreme for help. Veja como aqueles demônios tentam puxar um ao outro. Como eles gritarão por ajuda. I followed that black streak and seen. Eu segui aquela faixa negra e te vi. Now you were saying. Um bom dia com Jesus. Vamos cantar o hino 255. O grande eu sou. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, pede, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Certo e vendo após do
O céu muito furou, eu ouvi ele a minha voz, voz de eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, pede, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, pede, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, pede, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Amém. 282. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com a coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor
ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lida, combati o combate do amor e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Graças a Deus. Bom dia com Jesus. Nós vamos colocar de pé e nós vamos orar pelos pedidos de oração. Não veio nenhum aqui no púlpito, mas levante um de suas mãos e vamos interceder. Vamos também orar em favor do irmão Levi, né, que vai passar por uma cirurgia, né, parece que é amanhã, né? Então nós vamos orar também por ele, né? E por todos. Levante um de suas mãos e nós vamos interceder por irmão Pedro Luz. Senhor Deus, Pai Celestial, damos graça a Ti, Senhor, por este momento na Tua casa. Nós estamos aqui na Tua presença, debaixo da Tua graça, Tua misericórdia. Nós estamos suplicando uns pelos outros, Pai. Aquele irmão, aquela irmã que não pôde estar neste culto, nessa escola, mas que ela estiver na sua casa, que seja no trabalho, esteja debaixo da mão do Senhor. Outros que estão viajando também, os que moram nas fazendas, pelas chácaras, não pôde estar fisicamente aqui, mas que no Espírito esteja ligado. Senhor, irmão Joel, irmão Isaías, aonde ele estiver, Senhor, a Tua mão de misericórdia sobre cada um deles, ó Pai. O Senhor proteja, dando saúde, aumentando a fé, a prosperidade na vida de cada um, Senhor. O irmão Levi, Senhor, que vai passar pela cirurgia dos seus olhos pela manhã, que aquele médico, aquele oculista seja especial, mas que o Espírito Santo esteja o controle daquele médico, abençoando o Teu servo que vai receber esta cirurgia, Senhor, que o Senhor venha tratar na vida de cada um deles, tanto do médico como tanto deles, Senhor, que seja um sucesso, que seja para a saúde dele. Senhor, abençoa nesta manhã este culto, Senhor. Abençoa o pregador que irá pregar a mensagem, possa ser ungida para um povo ungido, uma mensagem ungida para corações ungidos, uma mensagem transformadora para crente transformado. Seja cura, seja o que for, seja aquilo que o Espírito Santo mencionar, que o povo de Deus diga amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja feita a obra do Senhor. Amém. Amém.
Senhor Deus e Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, pela presença de cada irmão aqui, ó Pai, presente, e também os que estão pela internet. O Senhor abençoe a cada um nesta hora, ó Pai. E assim nós dedicamos essa oferta para Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade, e zombavam dele, dizendo: sobe, cal, sobe, cal. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. E dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Eles o desrespeitaram. Nada temer, nada temer, tudo é possível. Nada temer, nada temer, nada temer, tudo é possível, nada temer. Isto é para os eleitos. Todo dia Cristo chama-me por seu amor. Dá-me tua vida em serviço,
terás gozo no Senhor. A Jesus pertenço eu hoje, Ele pertence a mim, esse Salvador amável teve numa cruz seu fim. Agradar-lhe eu quero sempre, grande amigo na aflição. Hoje sempre enquanto eu vivo, quero andar por sua mão. Seu poder me guia os passos à celeste habitação, onde o Redentor dar-me o abraço com amor e emoção. A Jesus pertenço eu hoje, Ele me pertence a mim, esse Salvador amável teve numa cruz seu fim. Agradar-lhe eu quero sempre, grande amigo minha aflição. Hoje sempre enquanto eu vivo, quero andar por sua Se vier as tormentas, guia-me. Se vier a sucumbir, qual navio em alto mar, eis que o vento e o mar acalma, guia-me. Si vierem as tormentas, guía-me. Si vierem as tormentas, guía-me. Si vier a sucumbir, qual navio alto mar, tu que o vento e o mar acalmas, guía-me. Isto é para os eleitos. 42 meninos morreram de uma só vez.
Qual foi a causa-morte? Desespero, pânico, revolta. Manchete. Notícia para muitos dias. Investigações. Causa-morte. 2 ursas saíram do bosque e mataram 42 crianças. Mas por quê? Que fez com que essas ursas tivessem tanta unção para matar 42 meninos? Foi um homem que se diz profeta, dizem que ele é profeta, ia passando por ali, e eles começaram a zombar dele, como faz meninos, crianças e moças e rapazes quando estão juntos. Mas deve-se tudo ao fato de que aqueles filhos ouviram seus pais também comentarem de uma forma perversa, desrespeitosa, a respeito de Eliseu. Um homem que ressuscitava pessoas. Um homem que dava a vida pelas pessoas, agora amaldiçoar meninos e sair dali 2 ursas e matar 42 deles. Isso tinha que ficar escrito. Para mostrar, para ser exemplo daquilo que significa desrespeitar um ofício de Deus. Não importa quanto defeito tenha o homem. Se aquele homem nasceu com o ofício de Deus, o melhor que eu faço, que nós podemos fazer, é respeitá-lo em momentos que, às vezes, ele próprio deu ocasião para não ser respeitado. Ele próprio. Às vezes, Deus faz isto, de propósito. Agora, até hoje, eu não vi uma pessoa que desrespeitasse um ofício e não sofresse consequência. E, na maioria dos casos, consequências fatais. O profeta chega a dizer, na mensagem Respeitos, que não importa o quanto ele esteja errado, tudo que você deve fazer é respeitar. Se você não pode respeitar o homem, respeite o ofício. E ninguém desrespeita ao homem que tem um ofício sem desrespeitar o ofício. Esse homem não nasceu um ofício porque ele conseguiu ali numa universidade de teologia. Não foi isso. Ele nasceu. Ele é predestinado para aquilo. Eu estou me referindo àqueles chamados por Deus. Não estou me referindo somente àqueles que são da nossa ala, mas especialmente pastores, que em grande número nasceram pastores. Eles têm um ofício que não é conferido através de um diploma na parede, que não é conferido por uma faculdade, por universidade, por uma escola de pensamento. Mesmo sua esposa recebe juízo tremendo. Mesmo sua irmã, como no caso de Miriam, que desrespeitou a Moisés, ficou leprosa, Moisés orou por ela e mesmo assim ela morreu. Agora, meus ouvintes, o profeta de Deus está mostrando nesta mensagem Respeitos que os pais daqueles meninos desrespeitavam ao profeta em casa. Eles não criam no profeta de Deus e zombavam do profeta de Deus. Então,
Vamos mais adiante um pouquinho. A consequência veio através de seus filhos, que, tendo exemplo dos pais, zombaram também do profeta, explorando uma condição física dele, que ele era calvo, ele não tinha cabelos na cabeça. E eles gritavam: sobe, calvo, somente isto, sobe, calvo. E nada mais do que isso foi o suficiente para serem amaldiçoados e assim morrerem. Billy Paul Branham dá testemunho de que um diácono do irmão Branham, do seu pai, censurou o irmão Branham, porque estava usando óculos para ler a Bíblia. Veja só. Estava usando óculos para ler a Bíblia. E ele então insultou, talvez não com maldade, ao profeta logo ao sair da igreja. Mas como pode, irmão Branham, um curador divino como você é, usando óculos para ler a Bíblia? Ele não pensou que se São Paulo tivesse um óculos, ele usaria com graças a Deus. Ele não entendia aquilo que significa médico, cura-te a ti mesmo. Ele não sabia aquilo como pobre, enriquecendo a muitos. Resultado: também por uma condição física, o barbeiro havia derramado ácido na cabeça do irmão Branham e ele perdeu seus cabelos, os poros ali morreram as raízes. E todas as vezes que ele ia para o leste, Jeffersonville, Indiana, às vezes até ele perdia a voz, resfriava muito. Então, foi recomendado uma peruca para ele. E ele ia pregar. Quando ele colocou a peruca, Billy Paul, seu filho, disse: papai, eu vou fazer uma para mim também. Foi o suficiente para o irmão Branham lembrar para ele, depois do arrependimento. Porque ele caiu com um arrependimento profundo por causa daquela brincadeira. E o profeta disse: Billy, você se lembra daquele diácono? E o que aconteceu com ele? O diácono disse: por que você usa óculos, sendo um curador divino, usando óculos para ler a Bíblia diante do povo? Na semana seguinte, o diácono foi sepultado. Ele morreu por causa daquilo. E ouvintes, mesmo dando lugar, mesmo dando motivo, o profeta diz isto: muitos morreram. É a hora que você corre mais risco na sua vida. E por falar em preparação do lar, a escola dominical começa em casa. A escola doméstica, o ensinamento que é assentar ao redor da mesa, ler a Bíblia, orar, consagrar o pão, tudo bem. Mas esse culto doméstico, esse ensinamento doméstico, vai além disso. É aquelas crianças verem respeito dos pais para com as pessoas, especialmente para com os ofícios. Hoje ninguém trata mais ninguém de senhor, de senhora. A senhoria acabou, porque de fato os filhos não vêem senhoria nas mães modernas. Senhoria
nos pais modernos. Ninguém, não há um filho que trate o pai de senhor, senhora. Mas tudo isso é um acúmulo, é um resultado da criação moderna que tem fugido totalmente dos princípios do Evangelho, da Bíblia Sagrada, da moral divina. Isso traz bons resultados? Nunca. É necessário que haja uma liderança. É necessário que virtudes nos guiem. Essas virtudes são vistas nos pais. Os filhos aprendem desde que estão no berço. Chama-se educação de berço. Ninguém pode tirar da criança aquilo que ela aprende do 0 até os 6 anos de idade. Por isso a Bíblia diz: cria o teu filho no caminho do Senhor, e mesmo depois de velho, ele não fugirá dele. Guia-me, guia-me. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce a mim o teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Deus abençoe as crianças que crescem aprendendo a respeitar aos pais, aos mais velhos, às leis, aos ofícios. Em nome de Jesus Cristo. Amém. One time I remember if Mr. Bohannon had to be present or some of his people, I don't mean it by any insult. E todavia, certa vez eu me lembro, se o Sr. Bohannon por acaso estiver presente, ou alguns da sua família, eu não tenho intenção de que isto seja um insulto. Mr. Bohannon is a bosom friend and is the superintendent of the public service, and I was working there. O Sr. Bohannon é um amigo do peito e era o superintendente do serviço público quando eu trabalhava lá. I first got saved, I was telling about reading on the book of Revelation. Logo que eu fui salvo, eu estava lhe contando acerca de ler o livro de Apocalipse. He said, I tried to read that thing. He said, and Mr. Bohannon was a fine man, and he was a member of the church. Ele disse, tentei ler essa coisa. Ele disse, e o Sr. Bohannon era um ótimo homem, e ele era membro da igreja. And I don't know what all he belonged to, but he said, I think that John must have had a red pepper supper that night and went to bed on a full stomach. Eu não sei a que mais ele pertencia, mas ele disse, acho que João deve ter comido pimenta picante no jantar aquela noite e ido para a cama de estômago cheio. I said to him, although it could have cost my job, I said, aren't you ashamed to say that? I was just a boy. E eu lhe disse, ainda que isto poderia ter custado o meu emprego, eu disse, o senhor não tem vergonha de dizer isso? E eu era mocinho. But I said, aren't you ashamed to say that about the Word of God? See? Mas eu disse, o senhor não tem vergonha de dizer isso acerca da palavra de Deus? Estão vendo? Yet, as just a kid, no more than early, maybe 21, 22 years old, and work scarce, the depression on, but yet there was a fear in there when I slanted, heard any slant towards God's Word. It's truth. Oh,
ainda e mocinho, não mais do que no início, talvez 21, 22 anos de idade, e trabalho escasso e durante a depressão. Mas mesmo assim, havia temor ali, quando eu, depreciado, ouvia qualquer comentário depreciativo quanto à palavra de Deus. Ela é verdade, toda a verdade. So it was not even a dream or a nightmare. It wasn't John eat. Assim, não foi nenhum sonho, nenhum pesadelo, não foi o que João comeu. He was on the Isle of Patmos because he tried to put the Word of God into a book form and was exiled there by the Roman government. Ele esteve na ilha de Patmos porque tentou colocar a palavra de Deus em forma de livro e foi exilado ali pelo governo romano. And was on the island on the day of the Lord, and he heard behind him a voice of many waters, and turned to look, and he saw 7 golden candlesticks. There stood the Son of God in between them. E estava na ilha no dia do Senhor, e ele ouviu detrás de si uma voz de muitas águas, e voltou-se para ver, e viu 7 castiçais de ouro, e lá se encontrava o Filho de Deus entre eles. Now, and then the book is a revelation. So a revelation is something that's made known of something. Something that's been revealed. Nessa ocasião. E então o livro é uma revelação. Assim, uma revelação é algo que é dado a conhecer quanto a alguma coisa que foi revelada. And now, notice, so you won't forget it is closed up until the latter time. See? The whole mystery of it is closed up until the latter times. We find that in the scripture here. E agora note, de modo que não se esqueça, está fechado até os últimos tempos. Está vendo? O mistério inteiro dele está fechado até os últimos tempos. Encontramos isso na escritura aqui. Now, the mystery of the book are revealed when the seals are broken. And when the seals completely are broken, the time of redemption is over because the Lamb left the intercession boat to walk out to take his claim. He was a mediator between that. Agora, os mistérios do livro são revelados quando os selos são abertos. E quando os selos são completamente abertos, o tempo da redenção terminou, porque o Cordeiro deixou a posição de intercessão para vir tomar seus direitos. Ele era um mediador nesse meio tempo. But when the real revelation happens on the seals, as they begin to break, the Lamb is coming forth from the sanctuary. According to the word, we read it last night. Mas quando a verdadeira revelação ocorre sobre os selos, à medida que eles começam a se abrir, o Cordeiro vai saindo do santuário. Isto é de acordo com a palavra. Lemos isso na noite passada. He come from out of the midst and took the book. No, he's no more a mediator because even they call him a lion. And that's the king. And he's not a mediator then. Ele veio do meio e tomou o livro, de modo que ele não é mais mediador, porque até o chamaram de leão, e esse é o rei, e ele não é mediador então. Although the actors of these seals begin at the first church age. Now remember, so we'll get the background of it thoroughly if we can, or as thoroughly as possible. Contudo, os atores destes selos começam na primeira era da igreja. Agora lembrem-se, assim vocês entenderão bem a base disto, se pudermos, ou tanto quanto possível. The actors, I'll place it like that because an actor is a man who changes mask. See? Os atores, vou dizer assim porque um ator é um homem que muda de máscaras. Estão vendo? In this act tonight, we're going to see that it's Satan changing his mask. And all actors. E neste ato, esta noite, veremos que é Satanás mudando de máscara. E todos os atores. Christ acting the part that he did when he became from a spirit to man, he only put on
an actor's garment, human flesh, and came down in the form of a man in order to be a kinsman redeemer. Cristo fazendo o papel que ele fez quando de espírito se tornou homem. Ele somente vestiu a vestimenta de um ator, carne humana, e desceu na forma de homem, para ser um parente redentor. Now, see, it's only an actor's form. That's the reason they are all in parables and the way they are here, like beasts and animals, so forth. It's in an act. Agora vejam, é só em forma de ator. Essa é a razão por que eles estão todos em parábolas e da maneira que estão aqui, como bestas e animais e assim por diante. É uma representação. And these actors began in the first church age because that was Christ revealing himself to the 7 church ages. Are you understand it? All right. E estes atores começaram na primeira era da igreja, porque era Cristo revelando-se às 7 eras da igreja. Agora vocês entendem? Muito bem. See, Christ revealing himself to the 7 church ages. Then, through these church ages, there's a great mess up comes along. Then at the end of the church age, the 7th angel's message is to pick up these lost mysteries and to give it to the church. Amen. Now, we'll notice that. Então, no decorrer destas eras da igreja, ocorre uma grande confusão. Então, no final da era da igreja, Bom dia com Jesus. Cortou a metade do parágrafo, mas nós repete próximo domingo. Então, durante estas eras da igreja, ocorre uma grande confusão. Então, no final da era da igreja, a mensagem do 7º anjo deve apanhar estes mistérios perdidos e entregá-los à igreja. Vê? Agora nós observaremos isso. E foi isso que o ministério do 7º anjo fez. Apanhou todos os mistérios das outras eras, ajuntou e nos deu revelados. Tudo que faltou lá, nós temos aqui. Eles tiveram porções. Deus ocupou tanto com a sua noiva do último dia, que ele deu toda a palavra. Mas nós tivemos uma escolinha abençoada. Ana Júlia, faz favor aqui, por favor. Você prestou atenção na escolinha? Você aprendeu? Aprendeu? Fala aqui o que você aprendeu. Vê se o irmão Elias está explicando direito. Vamos ver. Aqui, isso. Eu aprendi que disse que na Bíblia Jó foi perturbado pelos amigos e sua esposa, porque ele foi castigado. Castigar não. Foi amaldiçoado. Aí ele falou para não falar mal de Deus e falou que Deus existe sim. Eu não entendi direito. Foi sobre Jó que ela falou aqui? Eu não escutei direito, não. Mas tá bom. Mas viu que você pegou. Helena, a Helena chegou em mim ali e falou assim, pastor, o senhor vai perguntar o que eu aprendi na escolinha? Falei, mas você aprendeu? Aprendi. Falei, então, você vai falar para todo mundo que você aprendeu.
Eu aprendi que a parte que o evangelista Elias disse para nós sobre Elias e Eliseu. Que Eliseu estava esperando Elias ir para o céu para ele pedir o dobro do Espírito Santo. E isso, viu a importância da escolinha? Cada um pegou uma parte. E nessa idade a pessoa aprende e não esquece mais não. Ela guarda aquilo ali. É importante. A Ana Júlia, ela pegou aquela parte ali que Deus corrige quem Ele ama. É importante a escolinha. É importante. Nós temos poucas crianças na escolinha, mas é importante os pais empenhar. Porque estão aprendendo. Cada um pega uma parte. Mas a Ana Júlia pegou a parte de Jó. Ela pegou a parte de Jó. A Helena já pegou a parte de Elias. Viu? Cada um. Uma parte chamou mais atenção do que a outra. E a mensagem, a pregação é dessa forma. Um pega uma parte, um pega outra, outro pega outra. Mas foi muito bom. Irmã Eliana, qual que é o hino que você vai cantar aqui agora para nós fazer uma... Então vamos aqui que após esse hino nós vamos ler São João capítulo 10, verso 14 a seguir. Nós ouvimos no programa aqui, a escola dominical começa em casa. O culto começa em casa. Quando você põe no seu coração para vir para a igreja, ali já começou o culto. E aí nesta manhã, a irmã Aldemir justificou sua ausência. Ela não teve a cuidadora para olhar o irmão Genô. O irmão Eliseu também justificou, ele está trabalhando hoje. O irmão André e a irmã Keila estão em Goiânia. A irmã Rebeca também está trabalhando. Irmão Gonçalves, a irmã Luzirene está bem? Está bem? Então, graças a Deus. Então, vamos... Qual que é o nome do hino? Há tempos. Há tempos. São João 10, verso 14 a seguir, após o hino. Há tempo de todas as coisas debaixo dos céus. Há tempo de rir e chorar, tempo de prantear. Há tempo até para falar, tempo de estar calado. O tempo de hoje escolhi para te consolar. Eu curo as suas feridas que o tempo causou. Eu torno a dar-te de novo o que o tempo levou. Eu faço reinar a bonança onde a guerra operou. Renovo a intriga e o ódio, é tempo de amor. Eu trago vitória comigo, eu tenho vitória para dar. Se minha mão está aberta, ninguém pode fechar. Eu firo e faço sarar, eu bato e consolo também. Eu hoje te visito com bênçãos, tudo vai bem. Meu filho, o mundo pra ti tem sido cruel. Parece que o mundo inteiro está contra ti. Ainda hoje disseste, não vou conseguir. Anima-te, tem bom ânimo, eu luto por ti.
Aquele que é muito amado, mais prova recebe. O barro que é muito pesado, valor há de vir. Mesmo por algum tempo sozinho deixei-te, hoje com amor imenso te acolherei. Eu trago vitória comigo, eu tenho vitória para dar. Se minha mão está aberta, ninguém pode fechar. Eu firo e faço sarar, eu bato e consolo também. Eu hoje te visito com bênçãos, tudo vai bem. Eu trago vitória comigo, eu tenho vitória para dar. Se minha mão está aberta, ninguém pode fechar. Eu firo e faço sarar, eu bato e consolo também. Eu hoje te visito com bênçãos, tudo vai bem. Graças a Deus. Eu trago vitória comigo e eu tenho vitória para dar. Você só pode dar aquilo que você tem. Você só pode repartir aquilo que é seu, que você tem. E o que você tem? Não é Cristo? E o que você tem? Não é virtude? Não é poder? É isso que a palavra tem nos dado. Poder, virtude, bênção. Você é um vaso de bênção. E o vaso, o profeta diz que ele não pode ficar vazio. Não tem como ele ficar vazio. E cada vez que você ouve a palavra, você está enchendo este vaso de bênção, que é o seu coração. Nós vamos ler São João 10, nós estamos usando a mensagem ao nascer do sol. Nós paramos no parágrafo 85, domingo passado. Verso 14 a seguir. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e tenho poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver discussão entre os judeus por causa destas palavras, e muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si. Por que ouves? Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus, e disseram-lhe:
Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, diz-no abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vos tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Senhor Deus, Pai Celestial, o Senhor falou que o Senhor tinha que agregar em teu aprisco outras ovelhas. E nós sabemos que essas ovelhas é a noiva gentia, ó Pai. Nós somos uns dos tais que foram agregados a este rebanho pela tua graça, pela tua misericórdia. E nós estamos nesta manhã, ó Deus, ouvindo a voz do Senhor. Este ouvir não é somente ouvir com os ouvidos, mas este ouvir é ouvir com o coração, é entender. Este ouvir é viver a tua palavra, é receber esta palavra. E assim, Pai Santo, nós temos recebido a tua voz e temos seguido ao Senhor. Muitos têm passado por vales difíceis, têm passado por enfermidades, por lutas, mas está seguindo a tua voz, ó Pai. Onde guiar-me, eu seguirei. Onde o Senhor guiar, cada um de nós tem seguido, porque temos ouvido a mesma voz de Deus. E assim, Pai Santo, que o Senhor possa curar aqueles que estão enfermos nesta hora, porque a Tua voz é poder, é virtude, é força, e que esta força seja transferida para este povo, ó Pai, presente pela internet, para que a bênção, o poder do Teu Espírito possa curar as enfermidades, possa fortalecer os ossos fracos, curar os pulmões cansados, libertar o oprimido, a mente fadigada, curar os rins, o pâncreas, o intestino. O poder do Senhor tem poder, ó Pai, para ir contra toda enfermidade, em cada célula do corpo, em cada órgão do corpo. O Espírito Santo opera, porque Tu prometestes que estes sinais seguirão aqueles que creem. No nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor possa materializar esta palavra em nossos corações, em nossas almas, em nossos físicos, e assim, ó Deus, sairemos abençoados, dando louvores ao Teu nome, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar. Mensagem ao nascer do sol. À noite nós teremos os nossos destaques de casamento compartilhado e outros. Os irmãos que desejam cantar também se preparam. Parágrafo 84 a seguir. O profeta diz: um homem me disse, eu não creria, não importa o que você possa fazer. Ainda que você pudesse levantar os mortos, ou qualquer coisa, curar os enfermos, e ainda prová-lo de qualquer maneira, eu não creria de modo algum. Agora, não foi essa a escritura que nós acabamos de ler aqui? Jesus mostrando para aqueles fariseus, para aqueles judeus, que ele diz aqui: respondeu Jesus e disse, já vos tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, elas testificam de mim, mas vós não crestes, porque não sois minhas ovelhas. Então o profeta podia fazer qualquer coisa, aquele homem não ia crer, porque não fazia parte deste aprisco,
não fazia parte desta ovelha que seria agregada neste aprisco. Agora, quando é ovelha de Jesus Cristo, não necessita de ver sinais para ser agregado. Quando é ovelha de Jesus Cristo, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, delas sou conhecido. Você conhece a voz de Deus, porque você estava em Deus antes da fundação do mundo. Jó tinha tanta familiaridade com a voz de Deus, que mesmo depois de morto, ele disse: um dia ele me chamará e eu lhe responderei. Isso é conhecer a voz do seu pastor. O seu pastor, o Senhor Jesus Cristo. Cada ovelha, cada membro da noiva de Cristo conhece esta voz, que é a palavra da hora. Abraão conheceu a voz de Deus, os profetas conheceram a voz de Deus, cada um da sua forma, da maneira que Deus se revelou a eles. Porque quando eles morreram, estava no paraíso, e Jesus morreu e desceu ao inferno, pegou a chave da morte e do inferno e subiu. Quando ele passou pelo paraíso, que abriu a porta, eles conheceram a voz. Mombrana diz que Jesus bateu na porta do paraíso, Abraão abriu. E quando ele viu ele falou: Sara, corre aqui, Sara. Ali está Elohim, aquele que falou conosco. E aí eles foram chamando um a um. Todos eles conheceram. Da forma, da porção que eles tiveram. Porque eles eram ovelhas daquele aprisco. Então o profeta continua a dizer: lhes respondi, certamente você é um incrédulo, e isso não significa nada para você. Isso isso nem sequer foi enviado para você. A mensagem não foi enviada para incrédulos, a mensagem foi enviada para ovelhas. A Bíblia não foi enviada para incrédulos, foi enviada para ovelhas. Agora, esta ovelha pode estar suja, esta alma pode estar suja, mas quando ela ouve a voz de Deus, ela sai da lama. Então o profeta diz: mas enviado para os que crê. Aí ele frisa: a mensagem é para crente. É para crente, conforme o crente Abraão. A mensagem é para quem tem fé. A mensagem é para quem crê no invisível. Mas para os que perecem, é loucura. É loucura uma mensagem de casamento e divórcio para os que perecem. É loucura 7 selos para quem perece, uma mensagem, um sinal. É loucura. Mas para os que estão em Cristo, para aqueles que estão dentro, para aqueles que fazem parte deste aprisco e são parte desta semente, para eles é vida. Tudo é questão de semente, irmãos. Tudo que você vê no mundo é questão de semente. Só há 2 sementes na terra. E você tem que ser grato a Deus, porque a sua semente é a semente de Cristo. É essa semente de Deus. Aí a prova disso é que você tem ouvido a voz de Deus. Você conhece. Todos conhecem meu relato tão tosco dos camponeses que colocou o ovo de galinha, de águia, sobre a galinha.
Essa águiazinha certamente era uma criatura muito estranha quando nasceu. Ela era tão estranha e não parecia aos pintainhos, suas plumas era muito diferente e ela era completamente estranha. Assim é o Filho de Deus no mundo, estranho. Ele não se encaixa por mais que tente. A galinha dava voltas e a águiazinha não gostava da dieta que lhe davam a galinha. Não lhe agradava estar ciscando no esterco. Isso era muito diferente à sua natureza. Ela se punha a pensar por que tinha ela de ser a mais rara de todos. Nunca saboreava nada. Somente comia o suficiente como para manter-se viva, porque não lhe agradava o alimento. Para começar, ela não era uma galinha. A galinha carcarejava. Você sabe, os dias de milagre têm passado. Não há tal coisa para hoje. Una-se à igreja. E estas coisas não caíam bem à águiazinha. Ela continuava como podia, até que certo dia sua mãe, ela suportou aquilo como muito suportou no sistema religioso, porque não tinha outro meio. Se mantinha a fé com aquilo ali. Comia só o necessário. Mas um dia, diz o profeta, a mãe águia sabia que havia posto certo número de ovos e lhe faltava um. Deus sabe a quantidade dos seus eleitos. Deus sabe, Ele conhece cada nome no livro da vida do Cordeiro. Ele disse que Ele conhece os seus. Ela sabia que sua águiazinha se encontrava em algum lugar e começou sua busca. O que a mensagem está fazendo neste país, irmãos? Desde 1971, não é buscando essas águiazinhas, não é buscando estes filhos de Deus, estas ovelhas para congregar neste aprisco do arrebatamento. Porque este aprisco é a plataforma para ser arrebatado. O rapto não irá incompleto. A noiva do passado e a noiva do presente estará num só lugar, que é em Cristo, a palavra. Agora a mensagem está buscando, de uma forma ou de outra. E aí quem foi convertido pelo programa, olha o trabalho que este programa fez. Solta as clarinatas aí. Olha o que esse programa fez nesse país. Desde 1971, buscando ovelhas. Hoje, muitos querem se engrandecer, mas não foi eles que fizeram a obra. Foi Deus quem fez, através de seu apóstolo, aceitando ou não aceitando, querendo ou não querendo. Pode murmurar, blasfemar, queixar, mas é a verdade. Quais todos os crentes da mensagem nesse país foi ganhado pelo programa de rádio? Poucos que não foram. Conheceram pelo programa. Diretamente ou indiretamente. É como o profeta falou, daquela mulher que lavava a roupa. Cada alma que Moody ganhou tem o nome daquela mulher. Cada alma que vir para a mensagem através de mim vai ter o nome de quem? Também. Porque eu conheci a mensagem foi através do pastor Joaquim. Viu como que é? Diretamente ou indiretamente, a pessoa, aceitando ou não, é através do ministério que Deus iniciou na nação.
Então este programa fez um trabalho nessa nação, trazendo estas ovelhas para o aprisco. Solta as clarinatas, por favor, Natanael. Neste momento, Deus usou isso aí para chamar a atenção. Usou isso aí para chamar a atenção dos eleitos, das águias. E aí, a hora que ele começava a falar, era só a águia que entendia. Só águia. Galinha não entende não, era só águia. Só águia que entende palavra de águia. E profeta é águia, diz o irmão Brana. Águia fala do profeta. A mensagem é águia. Você olha para a mensagem e entende ela porque você é águia. Então o irmão Brana diz, a mãe águia sabia que havia um ovo faltando. E ela começou a ir atrás. Deu voltas por todos os lados, pelas serras, pelos valados. Olha o que o programa fez. Por onde era possível que ela pudesse estar, pois por este tempo já deveria haver nascido. Já era tempo para que houvesse saído da casca. E a mãe disse, talvez haja entrado um corvo e roubado meu ovo, ou talvez foi algum abutre, não sei, porém alguém roubou meu ovo. Mas o certo é que não podia esquecer deste ovo. Deus não esquece dos seus filhos. Deus não esquece dos seus eleitos. Satanás pode ter tirado um, levado para a droga, pode ter levado um para o mundo, pode ter levado um para a bebida, pode ter levado um para onde for. Mas Deus não esquece. O seu espírito está atrás destes eleitos. Deus também pensa assim. Ele os está buscando. Ele está buscando os seus. Deus está buscando os seus. Não precisamos desesperar. Quando Elias pensou que ele estava sozinho, Deus falou, não, tem 7.000. E eu sei onde está cada um deles. 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Então, um certo dia, segundo o relato, esta mãe águia deu uma volta pelo galinheiro, o estava buscando por todas as partes e por fim o encontrou. Oh, essa ressurreição gloriosa foi para reconhecer que, em verdade, não era uma galinha, ela era uma águia. Houve uma ressurreição ali. Quando aquela águia, ela conheceu a voz da mãe e teve que reconhecer que não era uma galinha, era uma águia. Houve uma ressurreição na sua vida, quando você ouviu a palavra e reconheceu ela. Estava morto no pecado, morto nas denominações, morto nos credos, na bebida, na prostituição, no pecado, no erro, mas a mensagem te ressuscitou. Aí onde opera o poder vivificador, que vivifica os nossos corpos mortais, que tira este corpo da lama, tira este corpo do vício da droga, tira este corpo da bebida. E aí se ele é vivificado, para ser um templo do Espírito Santo. Mas tem que operar um reconhecimento. E aquela águia teve que reconhecer. Ela havia comido minhocas muito tempo. Ela havia ciscado muito tempo. Mas chegou a hora da mãe águia tratar com ela.
Chega a hora de Deus tratar com cada filho. A grande mãe águia, o Espírito Santo, Ele vai tratando. Ele pegou o filho pródigo lá na lama, desejando bolotas no porco. E aí essas bolotas, você amplia muito o que é essas bolotas. Mas começou a hora de ser tratada. As coisas foi ficando difícil. A vida foi ficando difícil. E aí aquele filho pródigo teve que reconhecer que ele não era um porco, mas que ele era um filho de um grande fazendeiro. Ele era um filho de um homem rico. E cada eleito de Deus reconhece que você é filho de Deus, o possuidor dos céus e da terra. Cada enfermo reconhece que você é filho do curador, que você é filho do libertador, que você é filho daquele que tem poder para transformar a sua vida. Mas tem que operar um reconhecimento de coração e alma. E aquele filho pródigo teve que reconhecer isso. Eu não sou um porco. Na casa de meu pai, os jornaleiros comem bem. Na casa de meu pai tem mesa farta. Na casa de meu pai tem cura divina. Na casa de meu pai tem roupa limpa. Na casa de meu pai tem as bênçãos do Calvário. Oh, irmãos amados, ele teve que reconhecer o seu lugar. E quando a noiva de Cristo reconheceu que ela é, dará-se o rápido. Ele teve que reconhecer, olhar para si e falar: aqui não é o meu lugar. O meu lugar é na casa do Pai. O meu lugar é ali no meio dos meus, onde está o corpo morto a juntar-se-ão as águias. Este é o melhor lugar para você estar. Ela era uma águia, não era uma galinha. Por mais que estava acostumado com festas, por mais que estava acostumado com bebidas, por mais que estava acostumado com o mundo, mas lá dentro ela sabia que ela não fazia parte daquilo. Lá dentro ela sabia que ela era diferente. Você sabe que você é diferente. Sempre lhe havia sido ensinada a olhar para baixo, para buscar formiguinhas e coisas assim neste galinheiro. Porém, escutou este grito que lhe dizia: olha para cima. A mensagem diz: olha para cima, porque de cima vem a nossa recompensa, a nossa redenção, o nosso socorro bem presente. É de cima. Então ele olhou para cima e viu a essa criatura com asas que buscava mais, que essa criatura. Então ele olhou para cima e ali viu a uma criatura com asas que abarcavam mais de 4 metros, com muito mais poder que todos os pintinhos em todo o galinheiro. Ele a reclamou como seu filho. Ele disse: mamãe, como posso chegar a estar aí contigo? Ela lhe respondeu: filho, salte e comece a bater tuas asas, porque tu és uma águia. Ó, as 2 asas que você tem, a Bíblia é a mensagem. Essas são as 2 asas para você voar. É as 2 asas para você aumentar a sua fé. É as 2 asas para você vencer os seus problemas. É as 2 asas para você superar as dificuldades. É as 2 asas que Deus tem nos dado. A Bíblia é a mensagem. E você pode confiar nessas asas.
A águia confia em suas asas, porque ela sabe que foi Deus que deu para ela. E não importa a tempestade que está diante dela, ela mira o rumo e vai, porque aquelas asas têm poder. E tem algo que tem mais poder do que a palavra de Deus. Então você firma-se, ancora-se. É tempo de ancorar. Ela lhe diz: filho, salta e começa a bater tuas asas, porque tu és uma águia. Ela sabia que tinha outro filho em alguma parte, não importava onde havia criado, não importa se é na Assembleia, se é na Deus e Amor, se é na Espírita, se é na Católica, não importa onde esteja. Deus está tirando todas as suas águias de todas as igrejas e ajuntando em seu corpo místico. Deus está pegando as suas águias. Ela tinha um filho, e Deus sabe, a irmã Brana diz, aleluia, Deus sabe que Ele tem uma igreja predestinada e pré-ordenada. Deus sabe que você pertence a essa igreja predestinada. Predestinada da última hora. Olha a honra, irmãos. É muita honra para cada um de nós pertencer à igreja da última hora. Ele sabe que tem filhos e filhas. Deus sabe. Uma noiva esperando em alguma parte. E Ele está juntando esta noiva, não em um local, mas em sua palavra. Quando o Espírito Santo começar a mover sobre eles, quando molha o movido sobre eles, Ele é o mesmo ontem, hoje, eterno. Ele é o mesmo ontem, hoje e por todos os séculos. Então não é algum conto místico, mas é uma realidade. Não importava quanto tratavam de convencer-lhe de que ela era uma águia, pois nem sequer sabia o que era uma águia. No entanto, era uma águia. Mas não pode entender enquanto não viu algo no qual ela se refletia. Aí você olha para a palavra, você vê que se reflete. Quando aquela águiazinha viu a mãe águia, ela viu, eu sou igual a ela. As minhas penas parecem a dela. As minhas asas parecem a dela. E aí você olha para a mensagem, olha como me parece. Olha para a palavra, mas como está me refletindo. Eu sou filha de Sara. Eu sou filho de Abraão. É o reflexo. Isso é a noiva de Cristo. Então o profeta diz: esta verdadeira águia reconhece o chamado da palavra de Deus. Ela reconhece. Por quê? Porque é uma águia. Ela é uma águia chamando a outra águia. A palavra é águia e você é águia. A palavra chamando a palavra desde antes da fundação do mundo. Por quê? Porque você é a palavra de Deus. E aqui está a palavra de Deus. Palavra de Deus chamando a palavra de Deus. Você é um pequeno imã. Conversei isso com o irmão Sebastião ontem. Nós conversamos sobre isso. Você é um pequeno imã. E o grande imã, ó, te puxando. Grande imã está te puxando para junto de si. A palavra está te puxando. Por isso que você vai vencendo as suas dificuldades, vai vencendo os seus erros. Quanto mais você se aproxima do grande imã, mais forte você vai ficando. Mais força você vai tendo. Porque ele está sendo magnetizado. Agora, quando se afasta, continua sendo imã, mas está sem o magnetismo.
Então o profeta diz, a palavra chamando a palavra. Desde antes da fundação do mundo, a palavra predestinada vai para a palavra escrita para a hora. Você então reconhece sua posição e a busca. Sua posição como filho e filha de Deus. Quando o homem casa e a mulher casa, eles têm que reconhecer a posição deles como homem e mulher casado. Já não vai ficar passeando com jovem solteiro, já não vai ficar indo no pit dog tomar lanche, com amigos. A posição dele é outra. A posição dela é outra. E assim também o eleito, quando ele reconhece a posição dele, é outra. Andarão dois juntos se não estiver de pleno acordo? Que comunhão a Cristo com Belial? Então você reconhece a sua posição dentro da palavra, filho de Deus. Filho de Deus. E reconhecendo essa posição, você não vai sofrer, não vai ter luta? Vai. O profeta diz que Satanás, não podendo com Deus, então ele levanta contra os filhos de Deus. Contra aqueles que reconhecem que são filhos de Deus. Mas aí estamos sozinhos nesta batalha? Não. Temos este poder vivificador que nos reveste. Temos este poder vivificador que nos dá força. Então este corpo terrestre, quando há este reconhecimento que você é um filho, então este corpo terrestre é vivificado e trazido à obediência da palavra. É trazido à sujeição da palavra. E aí Paulo vem e fala que aquele que mente não mente mais, porque foi vivificado. Ele já não é mais um mentiroso. Aquele que rouba não rouba mais. Ele foi vivificado. Ele foi trazido para a obediência da palavra. Então este corpo terrestre é vivificado e trazido à obediência à palavra de Deus, pelo Espírito vivificador de Deus. Quando ela quis saber como podia subir ali, com ela, lhe ensinaram que não podia fazer isso. Tu não pode subir mais alto do que pode saltar. A igreja, ela não passa o nível de fé do seu pastor. Por isso que o pastor da igreja, o pastor da noiva de Cristo, chama-se William Branham. O supremo pastor é o Senhor Jesus Cristo. E o carteiro desta igreja é Efraim Alves. Então a nossa fé não vai passar além da fé de William Branham. Agora, é necessário passar da fé de William Branham? Ele teve a pedra de coroa, a palavra falada. Então nós estamos caminhando para isso, para ter esta pedra de coroa, esse haja esquilo. Esta fé de Josué, sol, detenha-te. Esta fé que Moisés teve, haja, purga. Então nós estamos a este caminho, pois lhe havia dito que ela era
um pintainho. Porém a águia lhe disse, isso não é certo. Porém olha para os pintinhos, disse a águiazinha, não importa o que façam os pintinhos, tu és uma águia. Disse a águia mãe, tu és uma águia. A salvação é individual, o arrebatamento é individual. Você não pode ficar olhando para a vida de A, a vida de B, não, olha para ti mesmo. Tu és uma águia. O rapto é desta forma. Estarão dois numa cama, um será tomado e o outro deixado. Quem é águia vai, quem não é águia não vai. E águia não está preocupado com quem não é águia, não. Águia tem um inimigo natural. Talvez o irmão Gonçalves, se eu falar errado, talvez o irmão Gonçalves salve e me corrija. É o corvo. O senhor sabe disso, irmão Gonçalves? O corvo é o inimigo natural da águia. Corvo. O corvo. O corvo, ele não dá conta de enfrentar uma águia frente a frente. Não tem como. Ele é pequeno. A águia é grande. A águia com as asas abertas. A águia real. Mas o que o corvo faz? O corvo, quando a águia voa, o corvo assenta nas costas da águia. E aí ele fica na nuca dela. Ela não tem como se defender. E aí ele fica bicando ela ali, ó, martirizando ela, atacando ela, jogando pedra nela, e ela não pode fazer nada. O seu bico não alcança. E o corvo está agarrado ali nas costas dela e ela está subindo. Mas o que ela faz? Ela é uma águia. Ela ignora aquilo ali e vai subindo. E vai subindo. E vai subindo as alturas. O corvo ele não aguenta a altura. A altura é só para a águia. Profundidade é só para a águia. Véu adentro é só para a águia. O corvo fica lá no átrio. Mas véu adentro não. E a águia sobe nas alturas. E aí o corvo perde o fôlego e cai. É desta forma que você vence. É entrando o véu adentro, é subindo nessas alturas. O inimigo não entra neste lugar. O acusador não entra neste lugar. É um lugar reservado para a águia e Deus. Porque ali está a glória da Shekinah. Mas é águia. Tu és águia. Você tem que olhar para ti e falar, eu sou águia. Simplesmente começa a estender tuas asas e faça o exercício com elas. O exercício da fé. Para que vem luta? É para exercitar mesmo a fé. Exercitar. A palavra sobre a palavra. As obras que eu faço, vós também as fareis. Aquele que crê em minhas obras, aquele que crê em minhas obras que eu faço, também ele as fará. Portanto, eu vivo e ele também viverá. E se o espírito daquele que a ele ressuscitou dentre os mortos habita em vós, este mesmo espírito vivificará vosso corpo mortal. Vê? Nós vamos parar. Não cheguei nem na parte da escritura ainda. Vamos parar. Irmão Pedro já está com fome, está ali de olho no relógio. Mas tá na hora de parar. Graças a Deus. Parou no... Peraí. Aí, domingo... 92. Senhor Deus, Pai Celestial, nós só temos que agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom, ó Pai. O Senhor é bom. Nós, indignos pecadores,
mas a tua graça tem nos cobrido, o teu amor, o teu sangue, a tua soberania. E assim, ó Pai, estamos recebendo estas bondades do Senhor, esse encorajamento, este ânimo. O Senhor mostrando para nós que somos águias de Deus, somos estes eleitos da última hora, da hora 1/10. E assim, ó Pai Santo, como eleitos de Deus, que tem recebido esta palavra, ouvido a voz do Senhor, que o Senhor possa selar esta bênção, ó Pai, no coração de cada filho, cada um, ó Deus, seja abençoado, reconheça a sua posição como águia, reconheça a sua posição, não olhando para as suas fraquezas, mas olhando para a eleição agora. Vira o seu olhar para o livro da vida do Cordeiro. Seu nome está ali. Fala para Deus o que você precisa, meu irmão. Minha irmã. Fala para Deus o que você precisa. Fala o poder. Este poder vivificador está na palavra. E você tem ouvido é a palavra, não é credo, não é dogma, não é ismo. Você tem ouvido a palavra de Deus, como Deus trouxe ao seu mensageiro. Fala o que você precisa. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é aquele que dá forças, Ele é aquele poder que falou para Lázaro, saia. Ele é aquele poder que falou na boca de Pedro e João, não tenho ouro e nem prata. E Ele é o mesmo poder que fala em sua boca. Fala o que você precisa. No nome de Jesus Cristo, receba a bênção do Espírito Santo, que este poder vivificador, que muda a vida, transforma a vida, possa abençoar você e aquele pelo qual você pediu, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos todos dizer graças a Deus? Amém, graças a Deus. Nós fomos abençoados, né? Com a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando nosso pastor Efraim Alves, sua família, seu rebanho, né? Seu ministério. Amém? Graças a Deus. Nós vamos notificar os nomes de nossos irmãos que nos acompanhou pela a internet, né? Saiu aqui, irmão. Fui pôr o dedo aqui, saiu aqui. Amém, graças a Deus, nossos irmãos que nos acompanhou pela internet, nós vamos notificar os nomes, né? Começou daqui, muitos irmãos nos acompanham pela internet, né? Em Goiás, em Goiânia, a irmã Ana Mamédia. No Pará, na Casa de Tábua, a irmã Ramunda dos Santos. Em Redenção, a irmã Aldemê, a irmã Orcidina de Freitas. Na Chácara IP, o irmão Joel e a irmã Noécia. Na Fazenda Barra do Pará, o irmão Isaías e a irmã Joênia. Na Fazenda Pampulha, Retiro Vitória, irmão Valdivino e a irmã Alzinete. Em Tucumã, irmão Valtenes Alves. E em São Paulo, São Carlos, irmã Maria Alves e Tiago e Celeste Santana. E nos Estados Unidos, o irmão Elias Borges. Graças a Deus. Ali está o irmão João Borges, né? Levantando a mão, né? Elias Borges é filho do irmão João Borges. Que Deus continue abençoando todos vocês aí. E à noite nós tem mais, né? Às 17h30, né? Mais um culto de pregação da palavra. Todos já estão convidados, amém? Então nós vamos para casa, né? Abençoe sua irmã, abençoe seu irmão, diga Deus te abençoe e vamos abençoado para a nossa casa. Deus vos abençoe.